Então, amigos, mais uma lição para nós estudar hoje, né? Lição, chegando aí uma lição dessa segunda-feira, 8 de março, né? Vamos lá curtir o nosso canal, deixar lá o seu joinha para que a gente possa cada dia, né, divulgar mais esse trabalho que é a lição da Escola Sabatina. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão compartilhando juntamente conosco essa lição. Vamos compartilhar, vamos colocar para outras pessoas vir estar estudando juntamente conosco, né? O título da lição dessa segunda-feira, o pensamento e o caminho elevado, né? Isaías 55, a gente observa do verso 6 em diante. O que é que significa pensamento e caminho elevado, né? Vemos aqui um texto que diz assim: porque Deus disse que os seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que o nosso, assim como os céus são mais altos do que a terra. O que isso significa para nós? Observamos na palavra de Deus que diz o seguinte: Deus ele fala assim no livro de Isaías, capítulo 55, verso 8, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos e nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu e a terra mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, né? Deus ele faz uma diferença aqui nessa leitura de hoje, que ele diz assim que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Por quê? Porque Deus está no céu e nós estamos na terra, né? Os pensamentos de Deus é lá do alto, os caminhos de Deus é do alto. Muitas vezes o ser humano quer entender os mistérios de Deus e não consegue entender os mistérios de Deus, porque Deus não revela para o ser humano os mistérios dele. Muitos mistérios de Deus e não é revelado para o ser humano, e muitas vezes as pessoas querem entender coisas que não compreende, porque querem entender o que? O pensamento de Deus, querem saber os caminhos de Deus. Isso é mistério. Ninguém nunca vai entender os pensamentos de Deus, porque Deus, ele é Deus. Os caminhos de Deus, ninguém nunca vai entender por onde é que Deus anda, porque os caminhos de Deus é os caminhos de Deus. O nosso caminho é da terra, o dele é do alto, é uma diferença grande. Nunca vamos poder entender e compreender certas coisas que Deus fala para nós na Bíblia, né? Isaías 55, verso do 6 a 9, o Senhor diz que os seus caminhos e pensamentos são mais altos do que podemos imaginar. Qual é o contexto dessas palavras? O que ele quis, né? É difícil a gente entender, é difícil compreender, porque devemos o quê? Estudar e planejar para poder compreender o que Deus quer falar para cada um de nós, né? Portanto, a gente só tem que saber, devemos compreender os pensamentos de Deus, aquilo que Deus quer e revelou para mim e para você. Outras coisas ninguém não podemos, né, compreender, aquilo que Deus não quer, né, revelar para nós, mas o que Ele revela, né, a gente observa que Deus ele nos dá a entender, né? Todos os grandes mistérios do universo certamente é maior do que da terra. O plano da salvação foi um plano da salvação que veio lá do céu, né? Os mistérios de Deus, qual podemos começar a entender, a gente vê lá no livro de Efésios capítulo 6, o verso 19, né? Deus como Criador, ele tem os seus mistérios, o mistério da revelação da vida de Cristo nesse mundo, somente Deus pode explicar para nós, porque ele pagou um preço tão caro, né, pelo nosso pecado. Que Deus possa nos abençoar com essas mensagens e possamos, né, a cada dia receber as bênçãos do céu. Oramos. Poderoso Deus e Pai que está no céu, obrigado, Jesus, por esse momento que tivemos estudando um pouquinho sobre teus pensamentos e sobre teus caminhos.
Que Deus possa nos abençoar a cada dia, a cada instante, que nós possamos compreender mais tudo aquilo que quer falar para cada um de nós. Abençoa Deus, todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, que estão assistindo nossos vídeos, compartilhando. Que Deus possa abençoar cada um individualmente, em nome de Jesus. Amém.